planta de hoje, quem nos pediu foi a Luciane Almeida, a Cíntia Cândido e o Rubens Oficial. Bom, o Rubens Oficial, eu acho que esse não é o sobrenome dele, mas é assim que ele se identifica no YouTube. Então é o Rubens também que pediu para falar sobre essa planta. É uma planta muito comum, uma planta muito utilizada na culinária, nas cozinhas, tem muito dessa planta e medicinalmente ela tem um uso fantástico que não dá para deixar passar. É uma planta que está aí facinho nas suas mãos para fazer uso dela, então a gente precisa conhecer muito melhor. Com vocês, o coentro. O coentro é uma planta muito parecida com a salsinha, mas o aroma dele é completamente outro, o formato das folhas também é diferente. As partes que a gente usa do coentro, em alguns casos, são as folhas e os talos do coentro, sem problema nenhum, mas em alguns casos precisa ser usada a semente do coentro. Aí você vai me falar assim, mas eu nunca vi a semente do coentro. Bom, muito bem, vou te dizer que se você for no seu supermercado mais próximo, na área de temperos, você vai encontrar umas bolinhas que são sementes de coentro e são elas que você vai utilizar para o uso medicinal do coentro. O nome científico do coentro é Coriandrum sativum e ele é originário da Europa, de algumas regiões da Ásia. É uma planta rasteira, como a salsinha também é. Tem um aspecto, como a gente falou, muito parecido com ela. E é presente em muitas hortas, em muitos quintais, em vasos. Você pode ter coentro com muita facilidade na sua casa. Bom, tradicionalmente ele é utilizado como calmante, sedativo, para digestão, para problemas de gases intestinais, popularmente também para dores de cabeça, para facilitar o sono. Ele tem vários usos populares. E é muito utilizado, principalmente na Europa. Eu acho que o coentro é mais utilizado na Europa do que aqui no Brasil. Ele também é chamado de coentro português, porque foi trazido para cá pelos portugueses, e é muito comum em Portugal. Muito bem, vamos falar sobre o que a gente tem de informação sobre o coentro. Primeiro, apesar do coentro ser uma planta que não é tóxica, então você não precisa se preocupar com toxicidade do coentro, ele não tem uma alta toxicidade. Ele também não tem efeito abortivo, ou seja, se você estiver grávida e usar o coentro, ele não vai causar o aborto, não tem, o risco é muito baixo disso acontecer. Todavia, se você tiver até a terceira semana de gestação, ele pode impedir que o feto se fixe na parede do útero. Então, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, ele vai descer das trompas para a parede do útero e vai se fixar no endométrio. O que o coentro faz é impedir que ele se fixe. Então, na verdade, o que o coentro tem? Tem uma ação antifertilidade, praticamente um anticoncepcional. Se você estiver tomando os extratos das sementes de coentro frequentemente, a chance de você engravidar reduz muito. Porque caso haja fecundação do óvulo, ele não vai se fixar, ele vai ser expelido pelo seu próprio organismo, certo? Mas, de toda forma, mulheres gestantes, no uso de qualquer planta medicinal, devem procurar orientação médica. A primeira coisa interessante sobre o coentro é que ele tem uma atividade anti-inflamatória. Tanto de uso interno, você tomar o chá do coentro, seja das folhas ou seja das sementes de coentro, você tomar o chá do coentro tem uma ação anti-inflamatória. Então, inflamações internas como garganta, ouvido, problemas estomacais e tudo mais, todo tipo de inflamação, ele é muito bom. E topicamente também, então você pode macerar as folhas de coentro e fazer cataplasma sobre uma área que está com luxação, contundida, numa área que você tem dores reumáticas, dores nas articulações, dores musculares. Ele tem uma ação anti-inflamatória muito interessante e isso é demonstrado pelas pesquisas. Como antioxidante, ele também tem uma ação fantástica. Isso foi comprovado, o estudo da sua ação antioxidante, tanto das folhas, dos talos, quanto das sementes. Tá? Tem uma ação bem interessante então ele pode ser utilizado como um antioxidante de boa ação, de bons resultados. O que é interessante a gente lembrar que os antioxidantes, eles são aqueles que combatem os radicais livres no nosso organismo. E o coentro faz isso muito bem. Fazendo essa limpeza dos radicais livres, combatendo os radicais livres, ele melhora processos de cicatrização, melhora processos inflamatórios, melhora processos até de doenças crônicas, de dores, quem tem artrite reumatoide, quem tem doenças que são autoimunes. Combater os radicais livres é extremamente importante, além de retardar o envelhecimento, melhorar a qualidade da pele e de todas as funções do nosso organismo. Popularmente, o coentro é muito utilizado como calmante, sedativo, para melhorar o sono e tudo mais. E aí foi testada essa ação dele em vários modelos de
de ansiedade. E as sementes de coentro, elas tiveram uma ação ansiolítica muito interessante, melhorou o estado de ansiedade das cobaias, ali são testes de laboratório, melhorou muito o estado de ansiedade, então vale a pena, se comprova então a orientação popular do uso do coentro como ansiolítico, como calmante, melhorador do sono. Vale a pena utilizar as sementes do coentro para todas essas funções. O chá das sementes de coentro, bem trituradinho, você tritura as sementes do coentro, depois dá uma fervida nelas. As pessoas vão me perguntar quanto eu uso de semente de coentro. Bom, você pega uma colher de sobremesa de sementes de coentro trituradas e para uma xícara de água, faz o chá, deixa ferver lá uns 2 minutinhos, descansa o chá uns 5 minutos depois que você desligou, e aí você coa e toma o chá das sementes de coentro. Essa preparação, ela tem uma ação diurética muito interessante, muito parecida com a furosemida. Então, se você toma a furosemida como diurético, o chá do coentro tem uma ação muito parecida com a da furosemida. E é uma alternativa natural, sem efeitos colaterais, e que está à disposição a custo praticamente zero. Se você planta coentro na sua horta, o custo é praticamente zero para usar. E por conta dessa ação diurética, o coentro demonstra uma atividade antihipertensiva, ou seja, ele ajuda a controlar a pressão arterial, porque com a diurese, né, com a maior produção de urina, ele vai também eliminar os sais, os eletrólitos da nossa corrente sanguínea que causam elevação da pressão arterial. No controle do colesterol, o coentro também é muito interessante. As sementes de coentro, né, essa preparação feita com as sementes de coentro, eu indico para você, se você quiser fazer a tintura das sementes de coentro, vai ser muito mais interessante, mas dá para tomar o chá, como eu falei, tritura sementes de coentro, faz o chá das sementes de coentro também. E contra a obesidade, ele tem uma ação fantástica, excelente ação dele, porque ele reduz o colesterol, o que é o colesterol chamado de colesterol ruim, que é o LDL. Ela reduz as taxas de LDL, mas ao mesmo tempo o coentro ele aumenta as taxas de HDL, que é o colesterol bom, que é benéfico para o nosso organismo. Então, se você sofre hoje de uma dislipidemia, que é o descontrole dos níveis de colesterol no organismo, tomar o chá das sementes de coentro é excelente para esses casos. No controle da diabetes, o coentro também tem uma ação muito importante no controle da diabetes. Ele tem várias ações nesse caminho aí. A primeira ação dele é estimular a produção de insulina. Então, ele estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Quando você está tomando os extratos, o chá, os extratos das sementes de coentro, ele vai estimular a produção de insulina pelo pâncreas. E ele também ele age, tem alguns princípios ativos no coentro, foi demonstrado numa pesquisa, que esses princípios ativos, eles têm um mecanismo parecido com o da insulina. Então eles facilitam a retirada desse açúcar da corrente sanguínea. Então é o mesmo papel que a insulina faz, as sementes de coentro têm uma ação um pouco que trabalha como a insulina. Não é que ele seja insulina, nem que tenha insulina na semente de coentro, mas significa que ele tem princípios ativos que têm mecanismos parecidos. Isso é testado porque é feito o exame de glicemia em cobaias que não produzem a insulina. Então, a glicemia se controlou, mas como ela se controlou? Se controlou porque o coentro agiu de maneira similar à insulina, retirando também, controlando também a glicemia no organismo. E num outro estudo também, falando da capacidade antidiabética, tanto as folhas como os talos do coentro também demonstraram uma excelente atividade antidiabética também no controle da glicemia. A gente falou que o coentro tem uma ação ansiolítica e, além dessa atividade ansiolítica do coentro, ele também tem uma atividade anticonvulsionante. Ou seja, para pessoas que têm, por exemplo, epilepsia, não é que ele seja a cura da epilepsia ou que a pessoa não terá mais epilepsia tomando coentro, mas significa que as crises de convulsão que a pessoa tem vão se espaçar mais e vão ser mais leves com o uso do coentro. Então isso é muito interessante. E além disso, logicamente são convulsões experimentais em que foi testado essa ação do coentro, mas ele já demonstrou que tem essa ação anticonvulsionante. E ele tem também um efeito sedativo e prolongador do sono. Então se você sofre de insônia, se você tem bruxismo, dificuldade para dormir e tudo mais, um chá de coentro antes de dormir pode ser excelente nesses casos. As sementes de coentro também têm uma atividade protetora do estômago. Elas protegem a parede do estômago contra inflamações, no caso a gastrite. Então, elas evitam, reduzem, né, o problema da gastrite e evitam a formação de úlceras.
Então, se você já sofre de úlcera, por exemplo, o coentro pode ser um auxiliar nesse tratamento. Mas se você tem uma gastrite forte, tome o chá de coentro, das sementes do coentro, porque aí você vai evitar a formação das úlceras e vai melhorar muito o seu quadro de gastrite. E ainda, uma outra atividade no sistema digestivo que o coentro apresenta é uma atividade vermífuga. Então, tomar o extrato das sementes de coentro, ou mesmo comer as sementes de coentro, pode ter uma atividade. Você pode fazer o pó das sementes de coentro e utilizar na alimentação, no seu suco detox, ou você pode fazer o extrato alcoólico dele também e utilizar. É excelente como vermífugo, então, reduzindo a população de vermes intestinais. E por fim, uma das atividades que eu encontrei sobre o coentro é a atividade protetora do fígado. O que quer dizer isso? Contra danos químicos. Então, se você toma medicamentos, você tem contato com substâncias que agridem o fígado, que prejudicam o fígado, o coentro ele é protetor do fígado. A ação dessa substância sobre o fígado fica totalmente anulada. Então, se você toma, por exemplo, paracetamol, ou se você tem tuberculose e toma remédio para tuberculose, esses remédios destroem o fígado, podem causar lesão, inflamação, sangramento do fígado, necrose do fígado. Então, se você passa por esse problema, o chá de coentro é uma das opções entre as plantas medicinais para você proteger o seu fígado desses efeitos tão deletérios. Essas foram as informações que eu encontrei sobre o coentro. Com certeza podem ter outras informações sobre o coentro que eu não encontrei. Se você tem alguma experiência diferente das que eu narrei aqui com o coentro, publica aqui embaixo pra gente, deixa na área de comentários, diz pra gente como é que você usa o coentro e que resultados você encontrou. Se você tem alguma sugestão para dar, também coloca lá. Se tem alguma crítica, elogio, coloca lá também na área de comentários, eu respondo todo mundo e com certeza vou responder você também. E se você curtiu esse vídeo, dá um joinha pra gente aqui, pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você achou importante as informações sobre o coentro, compartilhe o link desse vídeo. Seja no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais. Se quiser vincular na sua página, no Face, ou no seu blog, ou no seu site, também fique à vontade. Pode vincular o vídeo, não tem problema nenhum. E